transforma. Então, na aula passada, a gente tinha trabalhado as simetrias globais. A gente trabalhou em detalhe SO4, né, que eu acho que é um exemplo instrutivo. Entendemos como é que fica a álgebra, as representações. Vamos fazer um pouco de uso disso. Eu queria voltar a um assunto que tem a ver com o curso de mecânica clássica, mas que surgiu na aula de ontem, de interações fundamentais. Que é, já que a gente está no ensejo da simetria, mostrar a importância da simetria em poder gerar soluções de campos a partir de alguma solução conhecida. Vamos fazer uma espécie de uma amostra, um exercício amostra aqui de um mecanismo que é mais geral. Vou explicar o que é. Então, cara, o giz está legível, que o giz está bem poroso, tá dando para ler direitinho? Dá para ler? Dá para ler? Eu acho que esse giz está meio fundo. Então, eu vou explicar o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Quando nós temos a simetria, né, quer dizer assim, nós temos um conjunto de campos, vamos colocar assim. Vamos pegar campos escalares, nós temos um conjunto de campos, vamos chamar aqui um campo genérico, temos um conjunto de campos. E aí, nós podemos fazer transformações de simetrias. Essas transformações de simetria, né, elas, como são simetrias internas, os geradores são cargas escalares do ponto de vista. Então, as simetrias elas não vão misturar campos de diferentes π. Eu saio de um conjunto de campos e chego a um novo conjunto de campos, né, onde esses campos novos, quer dizer, campos transformados, eles são representações matriciais, né, no espaço dos campos. A simetria tem uma representação matricial no espaço dos campos. Não importa, essa matriz R pode ser uma matriz de SON, de SUN, não importa, não estamos especificando. O que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que como nós temos essas simetrias, então nesse sistema aqui, nós temos um lagrangiano que depende dos campos φ. A afirmação de simetria, né, ela é que o lagrangiano, simetrias internas, né, o lagrangiano seja invariante. Então, vamos ter um lagrangiano L' de φ', que é igual a L de φ'. Quer dizer, eu transformo os campos. Em princípio, o lagrangiano se transformaria, mas o lagrangiano não muda. Quer dizer, o lagrangiano, escrito em termos dos campos φ', é igual ao lagrangiano. O lagrangiano escrito em termos dos campos φ. Então, quer dizer, eu não mudo a forma funcional do lagrangiano. Eu transformo os campos, né, como a gente já viu, por exemplo, naquele caso, a gente pode pegar, só para ter uma ideia, a gente pega um lagrangiano, que seja, por exemplo, um conjunto de n campos escalares, né, como a gente já falava, de φ, um problema com simetria SON, e aqui um potencial V, que só depende dos φ's ao quadrado, né? Potencial. E aí, se a gente fizer uma transformação φ' igual a R J, e essa transformação for uma transformação de SON, então a gente sabe que o lagrangiano L, escrito em termos dos campos φ', é igual ao lagrangiano L, escrito em termos dos campos φ'. A forma funcional basta eu saio desse sistema e o meu novo lagrangiano vai ser o meio de mi φ' aí, menos o V de φ', que é igual ao V de φ. Potencial pode ser φ1 ao quadrado, mais φ2 ao quadrado, mais φn ao quadrado, quer dizer, SON ele deixa invariante. Então o lagrangiano não muda de forma.
Eu mudo os campos, mas o lagrangiano, no sistema linha, no sistema sem linha, é o mesmo. Não há mudança de forma no lagrangiano. Então, essa é a situação dessa simetria interna. Nós estamos dizendo isso. O que nós estamos dizendo agora é o seguinte: desse lado aqui, eu obtenho equações de campo. Então, se a gente agora aplica o princípio variacional aqui, nós vamos ter uma equação de campo. Por exemplo, um operador, eu não sei quem é, vamos chamar assim, o operador E, atuando nos φ igual a zero. Então, eu aplico o princípio variacional, derivo as equações de campo e vou ter essa estrutura. Algum operador, claro, esse operador é um operador que depende das derivadas espaço-temporais, né? Vamos colocar aqui, vai depender das derivadas espaço-temporais, mas vai depender dos próprios campos também. Os campos estão em interação e eu posso escrever a equação para cada campo dessa forma. E aí, por transformação de simetria, né? De novo, as simetrias, a gente sabe que as equações de campo, elas não são invariantes em forma, que nem o lagrangiano é, mas elas podem ser, elas vão ser covariantes. Quer dizer, se as equações de campo são válidas aqui, eu vou ter agora novas equações de campo. As transformações são internas, não mexem nas coordenadas espaço-temporais. Aqui os campos fininhos, isso aqui atuando em fininho. Igual a zero. Eu tenho de novo um conjunto de equações de campo aqui. Por exemplo, aqui, deixa eu apagar aqui, né? Só pegar aqui rapidinho. Vamos ver. Estou colocando o potencial depende dos campos φ, mas depende de uma forma que ele seja invariante, é só ele. O potencial depende de φ, mas através de somas de quadrados de φ. Se a gente tirar as equações de Euler-Lagrange aqui, então, tem que ver claramente, quer dizer, vamos colocar, se vai ficar D'Alembertiano de φ, quando eu faço o princípio variacional, vai dar um 2 aqui, que vai cancelar esse 2, faço uma integração por partes, vai produzir um sinal menos aqui, aqui eu faço a variação em relação aqui, vai aparecer um sinal menos aqui, com menos que vem daqui, fica global, e aqui vai aparecer a derivada de V em relação a φ igual a zero, né? Aí eu fico aqui, eu produzo aqui dmi delta φ, dmi φ, aí integro por partes, esse dmi vem para cá, produz o menos D'Alembertiano. E a variação do potencial é a derivada do potencial em relação ao campo vezes a variação do campo. Aí eu fatório delta φ e ganho essa equação de campo aqui. Se nós agora fazemos a transformação de simetria, em que filhinha aí, vamos fazer a transformação é essa. A simetria está aqui. Φ vai pela transformação de simetria. Já vai um filhinho aí, que vai ser uma matriz RJ. Vamos pensar nesse caso aqui, que a nossa simetria é uma simetria SON. Eu tenho N campos escalares reais. Então tem essa transformação de simetria lagrangiana. Então, nós já vimos. Então, o potencial V, escrito em termos de filinha, é exatamente o mesmo potencial V, escrito em termos de φ. E derivar em relação a φ é derivar em relação a filinha aí e derivar a filinha aí derivar em relação a filinha J e derivar a filinha J em relação a φ. Regrinha da cadeia. O potencial V aqui, só aqui o potencial V, aqui eu coloco V de φ. Aqui eu também colocaria V de φ, a derivada de V em relação a filinha, mas só que o V de φ é igual ao V de filinha. Então eu posso colocar aqui o filinha. Então esse termo aqui se transforma desse modo. Agora, quem é a derivada de filinha em relação a φ? É essa matriz RJ, filinha J. Então a gente vai ter aqui D'Alembertiano, φ. Eu vou escrever agora o φ em função do filinha. Então vai ser R a menos 1. Então, se eu escrever φ, então a gente está escrevendo assim, em termos matriciais. Filinha é a matriz R vezes φ. Φ é a matriz R a menos 1 vezes filinha. Então, eu posso escrever aqui, a φ, então está aqui.
Então eu posso escrever que o φ é R menos 1 elemento IJ, filinha J, vamos colocar assim. Só que a matriz R é uma matriz constante, ela não depende das coordenadas espaço-temporais, é a matriz de SON, então aqui vai ficar o R é menos 1 IJ da Lambertiano do filinha J. Filinha J. Agora mais aqui. A derivada em relação a φ eu vou escrever dessa maneira. A derivada de filinha J em relação a φ vai ficar RJI, porque vai produzir um RJI, e aí dV, derivada do V de filinha em relação ao filinha J, igual a zero. Lembre-se que quando aqui eu derivei dV de φ em relação a φ. Seria então dV de φ em relação a filinha, filinha em relação a φ. Só que o V de φ é igual ao V de filinha. Então, eu coloco isso aqui. Agora, essa matriz é uma matriz de SON. Então, R é menos 1 é o R transposto. Tá? Porque a matriz é SON. Então, R é menos 1 é R transposto. R transposto IJ. Mas R transposto IJ é RJI. Tá assim. Então eu posso ter, vamos botar assim, RJI. Então nós temos RJI, RJI, essa equação aqui. Eu posso fatorar esse RJI aqui. Então nossa equação de campo, como a gente está observando, a equação não é invariante. Por quê? Porque essa equação aqui é uma combinação de equações, eu estou somando em J. Então isso aqui a equação é covariante, mas não é invariante. Agora, o que vai acontecer? Essa matriz aqui é inversível. Então essa matriz aqui, esse RJI, na verdade é R transposto IJ, né? Quer dizer, esse objeto aqui, RJI, é a mesma coisa que R transposto IJ. Mas essa matriz aqui eu posso inverter. Eu posso multiplicar toda essa equação por R transposto a menos 1 MI. E aí R transposto a menos 1 MI vezes R transposto IJ vai dar um delta de MJ, e aí eu vou ganhar essa equação sendo R. Então, na verdade, a equação é essa aqui. Então, as equações de campo são válidas antes da transformação e depois das transformações, quer dizer, eu ganhei um conjunto de equações, mas eu pude inverter de modo que eu posso também dizer que essas minhas equações são invariantes. Eu posso escrever a mesma equação de campo, as mesmas equações de campo, substituindo o φ pelo φ. Então, isso que a gente está dizendo. Então, isso aí está mostrando a covariância. Se essas equações de campo são válidas aqui, as novas equações de campo também estão asseguradas. Depois da transformação, eu vou ter, se as equações de campo são satisfeitas na primeira parametrização, antes da transformação, as equações de campo são satisfeitas depois da transformação. Então, a gente está falando isso aí, vamos dizer, corre normal. A questão que a gente pode colocar aqui agora é a seguinte. Vamos pegar um caso explícito para ficar mais fácil, depois a gente vai começando a generalizar. Só queria chamar a atenção, porque essa discussão surgiu na aula de ontem, de interações fundamentais. Vamos fazer a seguinte situação. Vamos pegar um caso bem simples, um caso de SO2. Onde nós tenhamos, vamos pegar um caso simples, assim, só um exemplo explícito. Só para a gente facilitar um pouco a compreensão. Então, vamos pegar dois campos. Nós temos dois campos, φ1 e φ2. Vou propor um lagrangiano que seja SO2 invariante. Então, o nosso lagrangiano vai ser para o campo φ1, para o campo φ2, podemos pegar aqui um potencial, mas é alguma coisa do tipo menos que si φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado, vamos dizer sobre 2 aqui, e aqui 1 menos lambda sobre 4 φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado. Então é claro que esse lagrangiano é SO2 invariante, quer dizer, φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado é igual a φ1 ao quadrado
mais φ2' ao quadrado, se os φ'inhos, né, forem relacionados aos φ's por uma matriz de SO2. Essa matriz aqui vai ter sempre a fórmula, assim, cosseno θ menos seno θ cosseno θ. Então, estamos fazendo uma transformação de SO2 normal. Vamos tirar, então, lagrangiano invariante automaticamente. Então, a gente está vendo que o lagrangiano L, escrito em termos dos φ's, é exatamente o lagrangiano L, escrito em termos dos φ'inhos. Então, a gente tem isso aqui. Então, é a invariância do lagrangiano. Vamos pegar agora as equações de campo. Tirando a equação de campo para φ1 aqui, D'Alembertiano aqui vai produzir um D'Alembertiano com sinal menos, esse cara vem com sinal menos, esse torna uma equação tudo com sinal mais. Tá? D'Alembertiano de φ1. Quando eu fizer a variação em relação a φ1 aqui vai produzir mais si φ1. E quando eu fizer a variação em relação a φ1 aqui, isso aqui vai produzir um fator 2, vai produzir lambda sobre 2 φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado vezes a variação disso. Mas eu vou fazer só a variação de φ1, vou tirar a equação de movimento para φ1. Vai aparecer um fator 2 que vem daqui. Tem um fator 2 que vem para cá e depois tem outro fator 2 que vem para cá. Então o 4 vai desaparecer, vai produzir para nós aqui lambda φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado vezes φ1 igual a zero. Então nós temos essa equação de campo, né, com aqui as interações cúbicas, né? A gente tem termos cúbicos de interação na equação de campo. O termo é quártico no lagrangiano e essas interações são cúbicas, né, nas equações de campo. Tá? Faça a mesma coisa, faça a variação em relação a φ2. Aí vai produzir aqui menos o D'Alembertiano de φ2, aqui vai produzir um termo análogo só que para φ2, e aqui um termo análogo. Fazendo a variação em relação a φ2, nós vamos ter essa equação aqui, D'Alembertiano de φ2 mais si φ2 mais lambda vezes φ2 igual a zero. Então, são as equações de campo. Claro, isso são as equações de campo para φ. Se eu agora quero escrever as equações de campo para φ'inha, claro que as equações não são invariantes, elas vão se misturar. Se eu quiser fazer a transformação de simetria, né, eu tenho que φ'inha é cosseno θ φ1 mais seno θ φ2. E o φ2' é menos o seno de θ φ1 mais o cosseno de θ φ2. Pegando as transformações infinitesimais, vamos dizer, transformações muito pequenininhas, né, infinitesimais, θ muito menor do que 1, a gente teria que delta φ1 é θ φ2 e o delta φ2 é menos θ φ1. Lembrando que esse θ então, é um parâmetro constante do grupo SO2, certo? Muito bem. Então a gente tem, claro, aí substituindo ou invertendo essas relações, se eu substituir agora nesses campos aqui φ1 por φ1' e φ2', esse termo aqui é invariante, mas aí é claro, o φ1 por φ1, quer dizer, eu posso inverter essas equações aqui, é só transpor essa matriz aqui. Se eu quiser inverter essas equações aqui, é só colocar aqui linha e trocar esse sinal aqui. Então, se eu inverter as minhas transformações, substituo φ1 lá em cima, substituo φ2. Então, φ1' e φ2' vão aparecer na equação φ1. E φ1' e φ2' vão aparecer na equação φ2. Então, as equações ficam misturadas. Mas é claro que, pela covariância, como nós já vimos, nós podemos escrever essas equações também, como a gente viu, as equações são válidas, né? Se eu conheço as equações
um sistema de partida, aqui, né? Então a gente sabe que a gente vai poder escrever que D'Alembertiano de fio linha mais si fio linha mais lambda ao quadrado mais fio de linha ao quadrado vezes fio linha é igual a zero. Por quê? Na verdade, lagrangiano são iguais. Então, se eu aplicar o princípio variacional aqui, eu vou ter relações análogas a essas. Claro, vocês estão lembrados que quando substituo esses termos aqui, eu não vou ter as duas equações desacopladas, mas as duas equações, elas formam, eu tenho um multiplete, eu tenho um duplete de equações. Mas aí eu uso a transformação R para inverter, de tal maneira que eu mostro que cada equação é satisfeita. Então, a gente pode automaticamente transportar essas equações aqui para essas aqui do referencial, quer dizer, depois das transformações. Os campos de mesmas equações são válidas. Então, até aqui a gente está só fazendo o normal. Muito bem. Então, eu tenho antes da transformação e depois da transformação as mesmas equações. Eu vou abrir aqui um pouquinho só. Então, a gente larga. Está atrapalhando aí, não? Está meio ruim, né? Mas ao contrário. Que entre o evento do CPT, né? Oi? Que entre o evento do CPT na aula, né? Pelo menos o espírito do salão está soprando aqui nesse evento. Fazer assim. E guarda a sala. Bom, tá claro. Mais ou menos seguindo o seu ritmo normal. Agora, vamos fazer a seguinte observação. Suponhamos que vamos olhar esse sistema de equações aqui, para φ1 e φ2. φ2 igual a zero é uma solução da equação de baixo. Vamos tomar a solução aqui. Vamos estudar a seguinte solução. φ2 igual a zero. Claro, φ2 igual a zero satisfaz imediatamente a equação de baixo. Mas aí ela me coloca uma solução. Eu não estou dizendo que φ1 é igual a zero. Eu vou ter essa equação para φ1, D'Alembertiano de φ1 mais si φ1 mais lambda φ1 a terceira igual a zero. Então suponhamos que eu tenha φ1 satisfazendo a essa equação aqui. Eu tenho φ1 satisfaz a essa equação, é a solução dessa equação com φ2 igual a zero. Então eu estou pegando eu tenho um duplete, eu tenho dois campos, mas eu estou pegando uma solução muito particular, φ2 igual a zero e φ1 satisfazendo a essa equação. Vamos fazer uma transformação de simetria em cima dessa solução. Eu acho que até é melhor eu marcar assim. Vamos colocar assim, φ1 barrado significa que eu estou pegando a solução. Estou pegando uma solução, estou designando por φ barrado uma solução. Não é um campo genérico, solução dessa equação. Então eu estou pegando essa solução aqui. Vamos perturbar essa solução. O que significa perturbar essa solução? Vamos fazer uma transformação de simetria infinitesimal em cima dessa solução. Deixa eu apagar isso aqui eu já posso apagar isso aqui embaixo. Deixa eu aqui, depois a gente vai para lá. Então a gente tem essas equações aqui. Essa equação foi trivialmente satisfeita, para φ2 barrado igual a zero, peguei essa solução, e φ1 é essa solução com φ2 igual a zero. Se nós fizermos, a partir dessa solução, vamos então perturbar essa solução fazendo uma transformação infinitesimal. Eu posso perturbar o meu sistema, né? Transformação de simetria é isso. É eu passar de um conjunto de campos para outro. Quer dizer, eu mudei os campos, né? Perturbei o meu sistema. O meu sistema está em uma outra configuração. Então, eu estou passando por uma outra configuração do meu sistema, que é uma transformação de simetria dessa solução. Então, delta
a variação de φ1 barrado é essa solução. φ2 é zero. Quando eu perturbar a solução, delta φ1 barrado, teta φ2 barrado. Mas φ2 barrado é zero. Então, delta φ1 barrado é igual. Então, vamos colocar assim, a nova solução transformada, quer dizer, φ1 barrado linha, que é φ1 barrado mais delta mais a variação, ela é imutável. Então, φ1 barrado linha é igual a φ1 barrado. Por quê? Porque esse carinha aqui é zero. Por quê? Porque eu estou trabalhando nessa solução. Eu estou perturbando essa solução. Eu tenho φ2 igual a zero, φ1 não zero. E aí eu faço uma pequena perturbação de ordem θ nessa solução. Então a solução φ1, que é não trivial, ela não muda. Mas a solução φ2 muda. Delta φ2 barrado é menos θ φ1 barrado, que não é zero. Então, vamos dizer assim, φ2 barrado linha é φ2 barrado, que é zero, φ2 barrado, mais o delta, quer dizer, menos θ φ1 barrado. Oi, Gabriel. Oi. Como é que você apagou? Eu acabei não perguntando. Fala. Eu pensei que o sinal aqui ia ser trocado, esse delta φ1 menos delta φ2 embaixo positivo. Eu dava assim, cosseno, Seno, me enganando. deixa eu ver aqui, menos seno, cosseno. Eu estava fazendo o seguinte, a minha solução que tinha apagado lá era o seguinte, φ1 linha é cosseno θ φ1 mais seno θ φ2. E o φ2 linha é menos seno θ φ1 mais cosseno θ φ2. Aí vamos tomar θ muito pequeno, desprezando termos de segunda ordem. Então o cosseno vira 1. Então isso aqui me dá, e o seno vira θ. Então o delta φ1 é θ φ2 e o delta φ2 é menos θ φ1. Legal? Beleza. Está dando para ouvir minha voz, o vento não está mais forte. Então eu fecho mais um pouquinho. Bom, muito bem. Então a gente está vendo o seguinte, a gente perturbou essa solução. Então a solução φ1 não mudou, ela é estável, vamos dizer assim, e a solução φ2 mudou infinitesimalmente. Ela passou a ser, como isso aqui é zero, então eu estou pegando a solução menos θ φ1 barrado. Quem assistiu, quem está no curso aí de eletrofrágil, eu olhei e o tchau, obviamente, e o Gabriel, ontem a gente discutiu a questão, a gente estava fazendo o mecanismo de Higgs, fazendo uma perturbação em torno da configuração de mínima energia do vácuo e gerando, a partir do vácuo, configuração de campo. Eu poderia adotar esse princípio, eu poderia dizer, vamos pegar uma solução tal que φ1 barrado seja constante, né? φ1 seja constante no espaço-tempo. Isso aqui é zero. Aí, dependendo dessa relação aqui, eu vou ter duas soluções, φ1 barrado igual a zero e φ1 barrado igual a menos raiz quadrada, né? Se eu colocar, eu não estou considerando configuração de campo constante, mas eu poderia ter, no caso do mecanismo de Higgs, é essa situação onde a gente coloca um dado a mais, a gente diz, vamos pegar soluções das equações de campo, onde o campo, além de satisfazer essa equação, ele seja independente de t e de x. Se o campo é independente de t e de x, esse φ2 continua zero. Se o campo φ1 é independente de t e de x, esse termo é zero. Então nós vamos ter aqui se φ1 barrado mais lambda φ1 barrado na terceira, igual a zero. Solução φ1 barrado igual a zero, eu fatoro φ1 barrado, já que é uma solução, vai ser φ1 barrado igual a zero, e a outra solução é φ1 barrado igual a mais ou menos raiz quadrada de, vai ficar aqui no quadrado, menos que si sobre lambda. Então são as soluções, se eu quiser trabalhar com solução, é uma solução mais particular ainda, campos constantes. φ1 barrado igual a zero é uma solução, φ1 barrado igual a não zero. Vamos dizer que a gente queira, no caso da quebra espontânea de simetria, o que a gente faz é justamente trabalhar com essa solução. Vamos trabalhar com a solução não trivial. Campo constante, mas não trivial.
Então eu tenho essa solução, esse objeto aqui satisfaz essa equação, φ1 é constante. φ2 é zero e φ1 não é zero. Aí, claro, eu posso transformar isso aqui. Se eu transformar isso aqui, eu vou ganhar uma nova solução. Então, quer dizer, eu estou só conduzindo a discussão pela aula de ontem, porque isso gerou uma discussão, uma dúvida. Então, eu não vou considerar esse caso particular de φ1 constante. Está implícito aqui, para nós, φ1 é uma solução genérica, que depende de t e de x através dessa equação. Como eu já falei, vou reiterar, se φ1 for constante, a situação fica mais simples. Fica φ1, por exemplo, igual a tem 3 possíveis valores. Não estou considerando isso, estou considerando uma situação um pouco mais geral, onde o meu campo φ1 seja um campo não trivial com dependência em t de x. Satisfaz essa equação. E aí eu vou agora perturbar essa solução, para a gente perceber o sentido da simetria. Quer dizer, o papel da simetria é justamente isso. Se você conhece uma solução do problema, você vai conhecer outras, porque a simetria vai te gerar novas soluções a partir da solução conhecida. Basicamente, isso é um pouco o que a gente vê na mecânica quântica, né? Na mecânica quântica, quando a gente tem estados degenerados, quando a gente tem simetria do Hamiltoniano, o que a gente fala na mecânica quântica? Quando eu tenho um problema, vamos dizer assim, com degenerescência. Quer dizer, um problema tem simetria. Então, vamos dizer, o Hamiltoniano é simétrico sobre um certo conjunto de transformações. Então, o H, ele é igual, existe uma transformação U que mexe no meu Hamiltoniano dessa forma. O Hamiltoniano invariante. H é igual a U, H, U a menos U. Existe uma operação, uma transformação de simetria U que deixa o Hamiltoniano invariante. Então, eu vou substituir o H pelo H transformado, que é esse aqui. E aqui eu mantenho, né, o psi. E aqui eu mantenho, eu não fiz nada, eu só usei a invariância do Lagrangiano. Aí agora eu inverto essa equação, multiplico a esquerda por U a menos 1 e a direita por U a menos 1. Então esse U a menos 1 vem para cá. E esse U desaparece daqui. E aí a gente sabe que U a menos 1 psi também é a solução desse problema. Então, a partir de uma solução, eu gero uma solução nova, com a mesma energia. Então, esse é o sentido da degenerescência, né? Como o Wigner implementou na mecânica quântica. A implementação que a gente chama a la Wigner, que é a degenerescência, ela sendo uma consequência de invariância do Lagrangiano. Quer dizer, eu não usei que tinha uma solução, eu usei a invariância do Lagrangiano. Ao usar a invariância do Lagrangiano, automaticamente esse novo ket aqui, esse novo estado, U a menos 1 psi, satisfaz a mesma equação. Então, a partir de uma solução, eu poderia ter uma solução psi0, vamos chamar de psi0. A partir de uma solução, eu gero uma outra solução independente. Então, esse é o sentido um pouco da simetria. Você conhece uma parte do sistema e aí você, por transformação de simetria, reconstitui o sistema. É essa a ideia que a gente tem da degenerescência. Então, no átomo de hidrogênio, a gente conhecendo o 1s2, eu aplico uma transformação de SO4, ganho o outro estado. Quer dizer, conhecendo um dos estados de 1s2, eu conheço outro. Aí você vai para o segundo nível, tem 2s2 e 2p6. Então, se eu conhecer apenas uma solução com n igual a 1, momento angular, sei lá, o orbital igual a 0, e spin-up, essa solução aqui está nesse nível aqui, quer dizer, com n igual a 1, L pode ser 0 e 1, né? N igual a 2, perdão. N igual a 2, o L pode ser 0. Então, vou dizer que eu pegasse uma onda S com spin para cima. Se eu agora aplicar, eu tenho 8 estados degenerados. Se eu aplicar uma transformação de SO4, porque a simetria do oscilador harmônico é mais do que SO3, é SO4, se eu aplicar transformações de SO4, eu vou gerar os 8 estados a partir desse único estado aqui. Então, conhecendo um estado de um multiplate de 8, eu gero os outros 7. Então, esse é o sentido da simetria. A simetria está associada a uma degenerescência. Então, a não ser que ela seja quebrada. Aqui, então, nós temos essa situação. Eu tenho uma solução especial, que é φ2 igual a 0 e φ1 não muda. E aí eu vou perturbar essa solução. Perturbei essa solução. Gerei uma nova solução, que é o φ1'. O φ1' é igual ao próprio φ1 e o φ2' é menos θ barrado, menos θ φ1 barrado. Então eu gerei uma solução nova, que já não tem, ela mantém o φ1, mas ela gerou o φ2. Então essa solução, quer dizer,
fiz isso, eu peguei essa solução aqui, por uma transformação infinitesimal de SO2, eu gerei uma nova solução. Φ1 barrado linha igual a Φ1 barrado e Φ2 barrado linha igual a menos θ Φ1 barrado. Então, passei para uma outra solução. Então, passei para uma... Agora, isso aqui é a solução do problema? Então, vamos ver agora, vamos consultar as novas equações de campo depois da transformação. Então, agora eu venho para esse sistema aqui. Então, vamos olhar. Então, o nosso Φ1 linha é o próprio Φ1 barrado. Então, Φ1 linha é Φ1 barrado. É o próprio, não mudou, né? Φ1 linha, quer dizer, desculpa, vamos primeiro colocar essa, tá certo, vamos colocar aqui Φ1 linha, né? Estava tudo linha aqui. Então, vamos passar para esse, então, esse conjunto de equações agora, são as equações depois da transformação. Então, são as equações que deveriam ser satisfeitas por esses campos aqui. Então, vamos substituir aqui. Φ1' é o Φ1 barrado, ele não mudou. Então, aqui é o Φ1 barrado, aqui é o Φ1 barrado. Φ1', aqui também é barrado, e aqui é barrado. Agora, esse termo aqui, Φ2' barrado, ele vai ser quadrático, interno. Estou trabalhando em primeira ordem interna. Então, esse termo aqui não vai ter. Então, é claro que nós vamos ter esse campo aqui, tá? A mesma equação é satisfeita. Estou trabalhando em ordem interna. Fiz uma transformação infinitesimal. Então, o Φ1, pessoal, simplesmente reconstituindo essa equação aqui para Φ1. Então, não mudou nada. Φ1 continua. Deveria ser isso, porque Φ1 é a solução. Agora, vamos olhar a solução para esse novo cara aqui, o Φ2'. Então, o Φ2' tem que satisfazer a essa equação aqui. Então, esse aqui é o nosso Φ2', mas quem é o Φ2' barrado? O Φ2' barrado é menos θ Φ1 barrado. Então, isso aqui vai ficar. Então, agora eu estou querendo substituir aqui essa equação, uma equação válida para Φ2'. Φ2' não é zero, é uma nova solução. Então, isso aqui, esse Φ2' é menos θ Φ1 barrado. Então, aqui vai ser menos θ Φ1 barrado. Aqui vai ficar Φ1 barrado linha ao quadrado. Aqui vai ficar o Φ2 barrado linha ao quadrado, que vai ficar de ordem quadrática em θ2, tá? Então, isso aqui vai ficar em ordem θ2, então eu vou desprezar. Agora, esse termo aqui, esse aqui, tá? Vai ser em primeira ordem interna. Esse termo aqui vai ficar menos θ. Esse aqui é com sinal menos ou com sinal mais? É com menos, né? Obrigado. Menos θ, obrigado. Menos θ Φ1 barrado. Então, eu estou querendo ver se Φ2', transformei a partir de Φ1, se ele é a solução do problema também. Então, esse θ aqui é um parâmetro, esse termo aqui, esse termo aqui foi embora, esse termo aqui ficou linear em θ, linear em θ, linear em θ. Então, esse θ é um parâmetro global que eu posso fatorar aqui. E aí, essa equação ficou D'Alembertiano de Φ1 barrado, mais que se Φ1, o sinal menos é global, menos global também, e aqui ficou, no final do dia, ficou Φ1 barrado cubo. Ou seja, quando eu fui verificar se Φ2' era a solução, é a solução, porque eu conheço a solução, porque Φ1 barrado satisfaz a mesma equação. Então, o que a gente está mostrando é que nós geramos uma nova solução. Quando a gente gerou essa solução, a partir dessa, eu ganhei uma nova solução que satisfaz as equações de campo também. Então, é isso que eu estou dizendo, é isso que é a degenerescência. A partir de uma categoria de soluções, eu ganho uma outra categoria de soluções. Essas aqui são soluções do meu problema? São. Essas aqui são soluções do meu problema? São. Então, está indicando o seguinte, se eu tenho uma solução e eu perturbo essa solução pela simetria, a simetria não vai desfazer a solução. A simetria não vai quebrar a solução. Eu ganho uma nova solução.
Então, a transformação de simetria de uma solução é uma outra solução. É isso que nós estamos dizendo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é isso. Num problema com simetria, se a gente conhecer uma solução, eu posso fazer transformações de simetria, eu não preciso ficar resolvendo todas as situações possíveis. Você fala, mas aí você resolveu para φ2 igual a zero. Tudo bem, a vida fica muito fácil. Quero que agora você resolva para tudo diferente de zero. Mas não precisa. Conhecendo essa e aplicando sucessivamente as transformações de simetria, eu vou gerar todas as soluções. Então, essa que é a força da simetria. Isso não estava claro na aula de ontem, interações fundamentais. Tá? Então, o que a gente está dizendo é que se por acaso, eu tivesse uma solução constante, φ2 igual a zero, e φ1 constante, que é aquela solução que eu trabalhei, que é o que acontece no caso da quebra espontânea da simetria, eu ia gerar, a partir de uma solução, uma outra solução que seria constante também, mas seria uma outra solução. Quer dizer, tudo está amarrado a essa solução. O fato de ter esse φ1 não trivial e o φ2 trivial, automaticamente me passa por uma situação em que eu mantenho esse φ1, mas gero o φ2. Agora eu faço uma segunda transformação. Eu posso fazer uma transformação a mais. Só que agora, quando eu fizer uma transformação a mais, eu já não tenho mais ninguém zero. Então, eu vou ter um φ1 barrado duas linhas, que vai ser θ φ2 barrado linha. E um φ2 barrado duas linhas, que vai ser menos θ φ1 barrado linha. Então, se eu agora fizer uma outra transformação em cima dessa primeira que eu fiz, eu vou gerar uma outra transformação em que agora ninguém mais é, partindo de uma solução que ninguém mais é zero. Então, assim, a gente vai varrendo as soluções. Então, é isso que eu estou querendo dizer, que quando nós temos a simetria é forte a esse ponto. Quer dizer, senão a gente não daria tanta ênfase à simetria, né? A simetria é forte no sentido de que você, como a gente fala na mecânica quântica, conhecendo um estado degenerado, eu posso gerar todo o multiplete degenerado a partir de transformações de simetria. Quer dizer, conhecendo, por exemplo, o elétron no estado, 3P4, né, no sistema 3P, nível 3, momento angular 1, spin-up, aí no terceiro nível eu tenho 18, né, eu tenho 1S2, 2S2, 3S2, 3P6, 3D10. Então eu tenho 18 níveis degenerados. Então, se eu conhecer uma configuração única de um elétron na terceira camada do átomo de hidrogênio, eu aplico transformações de simetria, eu vou conhecer todas as 18 situações de degenerescência. Isso acontece, então, a mesma coisa aqui. Com campos é a mesma coisa. Eu resolvo a equação diferencial numa situação. Claro, se você quiser varrer todas as soluções do teu sistema, claro que você vai ter muito trabalho. De repente, é melhor você já resolver a situação direta mais geral. Mas o que eu estou dizendo é que a simetria te dá essa opção. Partindo de uma solução e aplicando transformações de simetria sucessivas, a gente vai gerando muitas novas soluções. É isso que eu estou querendo dizer. Então, essa discussão tomou praticamente quase uma hora da aula de ontem, e isso não estava claro para algumas pessoas, né? Então eu falei, já que no curso de mecânica clássica a gente está discutindo isso, eu vou colocar então essa questão. Então é simples, tá certo? Esse é o conceito, né? Quer dizer, transformação de simetria de uma solução me gera uma outra solução. Quer dizer, eu transformo as equações de campo e aí as soluções transformadas eu trago para as equações transformadas. Eu fiz tudo para os campos originais. Aí fiz uma transformação, passei para o sistema linha. Então peguei as equações todas linha e trouxe para cá as soluções linha que eu gerei a partir das soluções sem linha. E mostrei que aquelas soluções continuam, as soluções transformadas são soluções das equações transformadas.
Está claro o conceito, né? Tá bom. Então, vamos parar aqui. Então vamos começar, vamos pegar um sistema agora, vamos voltar aqui, fazer a seguinte situação. Vamos pegar agora, a gente estava construindo soluções, então a gente está querendo trabalhar com simetrias globais e locais. Vamos pegar aqui uma simetria, voltar aqui, a gente trabalhou SO4, vamos construir um lagrangiano, vamos pegar um, isso vai valer a pena fazer, bom, estender esse resultado aí para SO4, é bobagem, é a mesma coisa. Eu posso deixar como tarefa quem quiser resolver, quem quiser trabalhar, vamos deixar essa tarefa aqui. Colocar essa seguinte tarefa. Eu tenho agora um quadruplete, tem 4 campos, tá? Φ1 contra Φ, um I que vai de 1 até 4. Então, estou pegando um sistema agora SO4. Então, vou construir o meu lagrangiano, tá? Que vai ser o meio do Dmi Φ, os 4 campos, e depois vamos colocar aqui um potencial V, posso colocar aqui menos que Si. Φ de Φ sobre 2, vamos ver de vez que o caso é só 2. E um lambda sobre 4, Φ de Φ ao quadrado. Então tem esse lagrangiano. Claro, a primeira tarefa, obviamente, é ver que isso aqui é invariante de SO4, não tem mistério nenhum. As transformações de SO4 então vão ser feitas dessa forma. Essa matriz R aqui é uma matriz de SO4. Então ela é uma matriz ortogonal. Determinante 1. Então, diante de uma transformação SO4. São as transformações de simetria. Então, claro, a gente vai escrever as equações de campo num sistema. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma solução. Solução particular. Φ1 igual a Φ2 igual a Φ3 igual a 0. E Φ4 diferente de 0. Então a gente tem uma solução só. É como se eu pegasse esse multiplete de essa solução. 0, 0, 0 e aqui um Φ4 barrado. Estou pegando essa solução. Então, se satisfazer essa equação. E aí a gente faz agora transformações infinitesimais de SO4. Deixa eu pegar aqui. Então, no caso de SO4, nós temos 6 parâmetros, né? As transformações de SO4 são caracterizadas por, vamos colocar assim, 6 parâmetros. Então, a gente tem uma transformação de SO4, né? Exponencial, a gente já tinha visto, né? I sobre 2, ômega, vamos dizer assim, Mn, sigma Mn. Onde, na representação quadridimensional, essa matriz sigma Mn, ela tem esses elementos de matriz, sigma Mn e J, né? Menos I, delta de Mi, delta de Mj. Delta de Mj, delta de Mi. Então, essas aqui são as matrizes, né? As 6 matrizes geradoras na representação quadridimensional. Então, uma transformação infinitesimal, nós podemos escrever dessa forma. R, podemos escrever assim, filinha ali, vai ser Φ mais ômega e J e J. Substituindo tudo aqui, né? Substituindo essa transformação aqui, expandindo em primeira ordem, e usando essa expressão que a gente chega a isso. Então, delta Φ são os parâmetros ômega e J, que são os ângulos, né? São 6 ângulos de Euler, vezes Φj. Então, vamos dizer que nós tenhamos essa solução. E aí, agora, a gente vai fazer uma transformação dessa solução. Solução 0, 0, 0, Φ4 barrado, por uma transformação de SO4. Só que agora eu não tenho uma transformação só. SO4, a gente pode fazer 6 transformações independentes. Eu posso fazer uma rotação no plano XY, XZ, XW, YZ, YW, ZW. São 6 rotações independentes. Mas a gente pega uma transformação
de SO4 especial. Vamos dizer que a gente faça uma transformação de SO4 com parâmetro ômega 2,4 diferente de zero. Vou pegar essa transformação especial de SO4. Então eu vou gerar uma nova solução. Vou ganhar 0, 0, 0, Φ4 barrado, quer dizer, a solução linha, transformada dessa solução. E aí o que a gente está pedindo é o seguinte, sabendo que esse Φ4 barrado é solução das equações de campo, mostrar partindo, né? Da solução Φ4 barrado, mostrar que a configuração de campos, né? Perturbados, né? Transformação ômega 2,4 diferente de zero. Mostrar que a configuração de campo é também uma solução. Isso é basicamente o que se faz também para determinar as soluções no grupo de Lorentz, né? Você bota um diferencial de repouso, Isso. descobre um diferencial de repouso e faz um embuste, Pode né? fazer boost, você vai gerando. Vai descobrir a solução geral, né? Isso é o que a gente chama em teoria de campos de representação irredutível. Todo vetor de uma representação, o que caracteriza uma representação irredutível? É aquela representação em que qualquer vetor daquele espaço de representação é um vetor signo. O que significa isso? Imagina que você está num espaço, aí você tem um vetor daquela representação. Você atua com todas as transformações do grupo em cima desse vetor, você vai gerar o espaço todo. Agora, se você a partir de um vetor não conseguir gerar o espaço todo, esse vetor aqui, você aplica todas as transformações do grupo, você vai gerar todos os vetores. Você vai varrer o espaço todo. Mas imagina que se você aplicar todas as transformações desse grupo e atuar nesse vetor e não gerar o espaço todo, deixar essa parte de fora, então isso é uma representação redutível, porque você, a partir de um vetor e aplicando todas as transformações do grupo, você não consegue gerar todo o grupo, você consegue gerar apenas uma parte. Então isso é uma representação redutível, porque você reduziu todo o espaço a um subespaço por causa desse vetor. Agora, se a partir desse vetor, aplicando todas as transformações do grupo, você gera o espaço todo, então essa representação é irredutível, ela não reduz o espaço. É esse que é o conceito mais primário de representação irredutível. Qualquer vetor que você pegar, vai fazer isso. Qualquer vetor que você... Então, pensa no caso do SO3, escolhe o vetor ao longo do eixo dos eixos. Escolhe esse vetor unitário. Se a gente fizer qualquer transformação de SO2, eu não vou mexer nesse vetor. Mas aí você começa a fazer rotações em torno do plano YZ, em torno do plano ZX. Com todas as rotações, a partir de um vetor, eu vou gerar o espaço todo. Então, o espaço tridimensional, a representação de dimensão 3, é uma representação irredutível de SO3. Então, esse é o conceito de representação irredutível, que você consegue gerar todo o espaço a partir, gera todo o espaço a partir de um único objeto. Muito bem. Então, deixei esse exercício aqui só para quem quiser fixar o conceito. Tá? Então, essa é a ideia importante para nós. É que, quando a gente fala, às vezes, quer dizer, em mecanismo de Higgs, a gente vai discutir, por exemplo, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, teorema de Goldstone, a quebra espontânea da simetria. O que a gente está dizendo é que, quando a gente perturba a solução de vácuo, se uma simetria contínua é quebrada espontaneamente, ela gera no espectro a presença de uma onda de
comprimento infinito, de comprimento de onda infinito, ou no caso na física relativística, na física de partículas, ela gera um módulo de uma partícula de massa zero. Isso é obtido por transformação do estado fundamental. E aí a questão que ficou ontem era essa, mas quando você mexe no vácuo, no estado fundamental, e faz uma transformação, você está gerando uma outra solução, então a gente está mostrando que sim, a transformação de simetria de uma solução. Se eu tenho um lagrangiano simétrico, que tem simetria, as equações de movimento são covariantes. E aí eu posso escrever, as equações mantêm a mesma forma antes da transformação e depois da transformação. Então, se eu pegar uma solução e perturbar, eu vou ter uma nova solução das equações novas, mas que são as equações de campo do sistema. Então, solução gerando solução. É isso que a gente está querendo dizer. E isso aí vai ser fundamental, como a gente vai ver depois aqui, o teorema de Gauss. Bom, então vamos só fazer um exercício agora, um pouquinho mais elaborado, com simetrias globais. Vamos supor que a gente quer construir um lagrangiano e que a gente queira ter, por alguma razão, né, que vai ser um problema meramente acadêmico, uma simetria que seja SO4, Lagrange que tem a simetria SO4, SO2 e uma simetria, vamos dizer, o 1 ao quadrado. Duas simetrias, isso aqui significa que a gente tem... Então é um problema com 4 simetrias. Uma simetria 1, que representa algum número quântico, e uma outra simetria 1, que representa, por exemplo, um outro número quântico. Então eu quero construir um lagrangiano com esse grupo de simetria. SO4 vezes SO2 vezes o 1 vezes 1. Tá? Simetria global. E vamos dizer que, claro, eu não estou fazendo um problema meramente acadêmico, não estou dando nenhuma razão para que seja sejam essas as simetrias. Problema físico, a gente já tem uma simetria SO4 por causa disso, tem uma simetria SO2, né? Então, quer dizer, num problema físico a gente justifica, né, com base em alguma fenomenologia ou em alguma descrição que queira fazer, a gente justifica as simetrias. Isso aqui é um problema meramente acadêmico, só para a gente treinar a colocar as simetrias todas juntas, né? Então, mas não são essas simetrias que aparecem realmente? Não, o modelo padrão é SO3, SO2, aparece um único. Agora, claro, existem extensões no modelo padrão com um fator, um novo, mas a gente está fazendo uma simetria não abeliana genérica, tá? Desculpa, particular, chutada, né? Sem justificativa geral, tá? Então, agora vamos dizer que a gente tem um conjunto de campos. Vamos dizer que eu tenha campos, eu tenho uma família de escalares φ, tenho uma família de campos, vamos colocar campos fermiônicos psi, campo tipo Dirac psi, vamos dizer que eu tenho duas famílias de escalares, uma família de escalares φ e uma família de escalares Qi. Então eu tenho duas famílias de campos escalares. Vamos especificar o que são essas famílias aí. E tem uma família de campos fermiônicos psi. Agora, cada campo tem que ter a assinatura de todas as simetrias. A simetria SO4, como nós já aprendemos aqui no curso, ela é uma simetria que é caracterizada por dois números quânticos, quer dizer, associado a SO4, nós sabemos que todo campo tem que ter duas especificações de SO4, uma especificação I e uma especificação J, onde I e J são inteiros ou semi-inteiros. Então, os campos eles vão ter números quânticos de SO4. A simetria SO2, como a gente viu, ela pede, como a gente já sabe do spin, ela pede apenas um número quântico, é o spin 0. Não estou dizendo que isso aqui é o spin, mas é semelhante, ela vai repetir apenas um número quântico, eu posso chamar de K. E as simetrias 1, elas são simetrias, né, contínuas. Eu vou dizer que eu tenha uma carga, um número quântico, essa simetria poderia estar definindo uma certa carga que eu vou chamar de Q, e essa simetria aqui vai estar associada a uma outra carga que eu vou chamar de Q. Então, cada campo ele tem que ter todas essas especificações. Ele pode ser neutro por uma dessas simetrias. Por exemplo, vamos dizer que eu pegue um campo φ. Vou
vou dizer o seguinte, o meu campo φ, vamos colocar assim, vamos dizer que ele seja um quadruplete de SO4. Então ele está na representação 4 de SO4. Vamos dizer que ele seja um dublete de SO2. Então ele está na representação de dimensão 2 de SO2. Geralmente a gente coloca aqui a dimensionalidade da representação. A representação 2, né, de SO2, a gente sabe que a relação é essa aqui, né? 2S mais 1 é igual à dimensão da representação. Se a representação tem dimensão 2, é porque o número quântico é meio. Né? Então ele é um dublete. Então, esse campo aqui, então, ele carrega. Ele é um quadruplete de SO4, é um dublete de SO2. Vamos dizer que ele seja neutro para essa simetria. A carga dele aqui seja zero. Ele não vê essa simetria. E ele tem a carga mais 1 sobre essa simetria. Então esse campo tem 4 especificações. Estou dando os números quânticos desse campo. Nesse caso não é um problema de mecânica de física clássica, né, de campos clássicos, não tem número quântico. Vamos dizer, então especificando a representação. Então esse campo é um quadruplete de SO4, é um dublete de SO2, ele tem carga nula, é neutro para essa interação, e tem carga 1 para essa interação aqui. Então são as especificações desse campo. Então vamos dizer o seguinte, né? Vamos agora colocar as especificações. Vamos dizer que esse campo aqui, então, ele vai ter os seguintes índices. Ele vai ter um índice A grande, que vai de 1 a 4. Ele é um quadruplete de SO4. Esse índice aqui, ele sente a simetria SO4. Aqui ele é um dublete. Então vamos dizer que eu vou chamar esse número quântico aqui de K. Então, ele é um dublete de SO2, esse K aqui vai ser igual a... esse K aqui vai poder botar esse número quântico na marca de... Esse I aqui vai poder ser 1 e 2. Então esse campo aqui já tem 8 componentes. Porque para cada componente A igual a 1, 2, 3, 4, ele pode ter dois números, dois Is. Quer dizer, como isso aqui é um dublete de SO2, eu estou trabalhando com esse K aqui igual a meio. Então, eu posso ter o número quântico mais meio ou menos meio, segundo SO2, né? Como a gente especifica lá no spin. Então, ele é um dublete. Então, esse número quântico aqui varia de 1 a 2, esse aqui varia de 1 a 4. Depois, ele não tem essa simetria, e aqui eu vou especificar, que eu vou botar assim, vou botar φ, A, I, bom, não vou especificar essas duas simetrias, porque eu sei as cargas, já vamos dizer como é que essas coisas acontecem. Então, lembrar que ele tem carga nula para esse primeiro 1, e tem carga não nula. Vamos chamar o seguinte, vamos associar, vamos deixar assim, chamar Q pequeno e Q grande, está certo? Então, o Q pequeno dele é 0 e o Q grande dele é 1. Vou pegar agora o outro escalar, Q. Depois eu pego o Psi. Então, vamos dizer que o nosso escalar Q, ele seja um campo que, vamos dizer que ele esteja numa outra representação de SO4. Nós já aprendemos na aula passada, por exemplo, que SO4 pode ter representação 0, 0, que é o singlete, ele não tem SO4, quando os quantos são todos 0. Ele pode ter meio 0, aquele spin que a gente chamava de J, ele pode ser 0, meio, e assim vai. Então, como ele pode ser meio, meio. Meio, meio é essa representação quadridimensional. Esse cara aqui, ele está na representação meio, meio de SO4. A gente classificou na aula passada, viu que a representação de dimensão 4 é a representação I igual a meio, J igual a meio. A dimensão da representação é 2I mais 1 vezes 2J mais 1. Então, se I for meio, isso aqui dá 2, se J for meio, isso aqui dá 2, 2 vezes 2, 4. Então, a representação quadridimensional de SO4 é a representação meio, meio de SO4. Mas agora eu posso ter a representação meio, 0, 0, meio. Então, vamos dizer que o meu campo, que ele é um campo escalar. Vamos dizer que ele esteja na representação 2 de SO4. Tem duas representações 2 de SO4, como a gente estudou. A gente pode ter o spin J igual a meio e o spin K igual a 0 ou 0, meio. Em geral, a gente chama essa representação de left e essa representação de right. Então, vamos dizer que o meu campo aqui, ele esteja na representação 2 left de SO4. Ou seja, ele tem esse número quântico meio e esse número quântico 0. Sobre SO4. Então, ele não é neutro segundo SO4, ele sente SO4. Vamos dizer que ele seja um singlete de SO2. Então,
A gente está colocando em ordem aqui os números, né, as especificações das representações. Se ele é singlet de SO2, SO2 a dimensão da representação é 1, ele é um singlet. Então S igual a 0. Então ele é um singlet de SO2. Ele não vê a transformação de SO2. Ele não se transforma, ele é singlet. Então S é 0, como se ele fosse um escalar, ele é um escalar de SO2. Vamos dizer que esse campo agora tem a carga mais 1, segundo o primeiro o 1, e tem a carga menos 1, segundo o outro 1. Então essas são as 4 características desse campo aqui. E aí vamos pegar um campo de Dirac, um campo psi. Então esse campo psi de Dirac, ele vai, vamos dizer que ele seja singlet de SO4, vamos pegar dublete de SO2, então fazer o seguinte, vamos dizer que ele seja um dublete de SO2, que ele tenha carga menos 1 aqui, vamos colocar aqui uma carga aqui. Aqui tem a carga menos 1 aqui, e tem a carga 0 aqui. Então a gente agora especificou todos os campos sobre todas as simetrias. Vamos ver as transformações dos campos então. Quando eu dou as especificações das transformações, eu estou sabendo como cada campo se transforma segundo cada simetria. Então vamos apagar aqui. Então vamos pegar primeiro simetria SO4. Vamos primeiro ver como todos os campos se transformam sobre SO4. Então, meu campo φ, ele está na representação quadruplete. Então a transformação de SO4 em cima do φ vai ser φ' igual a R, sendo R uma matriz de SO4 na representação quadruplete vezes φ. Ou seja, vamos especificar os índices agora. Φ' kappa, que é o número quântico de SO2. E esses aqui eu não preciso especificar. A transformação de SO4 dele só vai atuar nesse índice. Esse índice aqui fica inerte. Essa simetria, essa transformação não vê nada do SO2, ela só vê o SO4. Então ela vai dar para nós aqui um RAB φB K. Então ele mantém esse número quântico K, essa especificação K no mundo que eu estou fazendo uma transformação de SO4. Então eu vou mexer só nos índices de SO4. Agora, quem é a matriz R? Precisa saber. Quem é a matriz R? A matriz R para nós é essa matriz aqui. Exponencial de 1/2. Esses meus índices A e B estão indo de 1 a 4, né? São os índices, então a gente já sabe que a gente vai usar os parâmetros ômega AB, os geradores sigma AB, aqui é 1 sobre 2. Lembrando então que o sigma AB, vamos botar aqui CD, ômega CD, sigma CD. Lembrando então que o sigma CD elemento AB, que é o que eu vou precisar calcular, é o de sempre, menos I, delta de CD, delta de CD, delta de BA, menos delta de CD, menos delta de CA, delta de DB, menos delta de CD, delta de BA. E aí, claro, se eu fizer uma transformação infinitesimal aqui, nós vamos ter que o delta φ A K vai ser ômega A D φB K. É a transformação infinitesimal de SO4 atuando em cima do φ. E essa aqui é a transformação finita, né? A transformação exponencial completa. Estou só dando as duas formas da transformação. Então, isso é a transformação de SO4 atuando no φ. Por quê? Porque φ é um quadruplete de SO4 e a gente já sabe como os vetores de SO4 se transformam das aulas anteriores. Agora,
Vamos pegar o campo Q. O campo Q não é quadruplete. O campo Q é um duplete de SO4. Então a transformação do Q segundo SO4 vai ser uma transformação assim, Q' S Q. Mas onde S é uma transformação de SO4. Só que S vai ser escrita desse modo. Vou poder escrever S assim. Exponencial de I sobre 2, ômega CD, sigma CD. Mas agora, quem são as matrizes sigma? A gente tem que consultar SO4. A gente já viu, alguém tem a aula passada, a aula que eu dei de SO4 copiada aí? Dá uma olhada agora. Acho que a aula não. A gente formulou o SO4 todo. Teve aula passada, eu acho que não está aqui não. Porque aqui você veio para a aula de 19 de outubro. Aula que a gente fez essa parte, você tem ele? Não. Também não tem. Eu tenho que copiar na minha sala, se quiser eu posso buscar, mas está lá em cima. Eu acho que vai ser o jeito. Tem aí, Tem né? aí, não? Obrigado. Qual foi a aula? Eu acho que foi hoje é dia 30, eles fizeram no dia 23 ou no dia 16. Ah, tá. Eu acho que essa aula aqui. E só para mostrar para vocês o seguinte. Isso, aí a gente trabalha exatamente, está aqui. Então tá aqui. Quando nós trabalhamos as representações de SO4, só para lembrar vocês, a gente tem o seguinte, deixa eu escrever aqui só para fazer a trilhazinha aqui, para a gente entender o vídeo linear. Quando a gente pegou as transformações de SO4, a gente pegou os geradores e dividiu em duas categorias. Pegamos os geradores sigma, que iam de 1 até 3, né? Pegamos aquele gerador, vamos dizer assim, sigma e j, onde i e j iam de 1 a 3, e depois pegamos o gerador sigma e 4, se não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha. Foi sim. Né? Vou ver só aqui na nomenclatura corretinha. Sigma e j, com i indo de 1 a 4. Deixa eu ver aqui. Isso, aí a gente vê isso. E aí esse sigma, na verdade a gente chamava sigma ABCD. Então a gente tinha o seguinte, os geradores sigma AB, A e D iam de 1 a 3, esses geradores sigma B, eles eram escritos assim, epsilon A, B, C, R, C. O que dava para nós, né, que o R, por exemplo, o RA, é um meio do epsilon A, B, C, sigma DC. Só inverter essa relação. E o sigma A4, nós tínhamos chamado de SA. Perdão, tá certo. É isso aí. Aí a gente tirou as relações de comutação. Isso. Aí a gente fez o seguinte. A gente acabou mostrando que o RA e o SA, né, a gente fez aquela transformação linear, mudou a base para diagonalizar a álgebra. E aí a gente mostrou o seguinte, que a gente podia definir, então, JA, que era um meio do RA mais SA, e um KA, que era um meio de RA menos SA. Então, aqui está vendo, eu sei quem é RS em função dos geradores originais. Por exemplo, R1 é o sigma 2, 3, e assim vai. Então, são as rotações individuais. Então aqui eu tenho os R, são todas as rotações de SO3, rotação no plano 1, 2, 2, 3 e 3, 1, e depois isso aqui são rotações nos planos mistos, 1, 4, 2, 4, 3, 4, beleza. E aí a gente viu que a álgebra que a gente ganhava de SO4 era J com J, dando I, EY, K com K, dando I, EY, e J com K dando zero. A gente então falou, beleza, então a álgebra de SO4, eu acabo indo para uma base dos geradores em que ela se decompõe em duas álgebras de SO3 ou de SO2. E é aí que a gente classifica. Então esse J aqui é um puro SO2. Então esse J ele vai estar associado a um número quântico J pequeno, e esse K aqui vai estar associado a um número quântico K pequeno, onde cada um deles é inteiro ou semi-inteiro.
Então, quando eu estou dizendo que eu estou na representação meio zero, eu estou dizendo que, do ponto de vista desse SO2, que a gente mostrou que o nosso, na verdade, a gente mostrou com tudo isso, que o nosso SO4, que a nossa álgebra de SO4, ela se decompunha como uma álgebra SO2 associado a um spin J, vamos dizer assim, soma direta, uma álgebra SO2 associada ao spin K. E aí, se ele tem meio zero, ele está no dublete desse SO2, mas está no singlete desse SO2 aqui. Obrigado, tá? Obrigado. Então, esse campo aqui, ele está nessa representação, meio zero. Então, deixa eu voltar. Deixa eu colocar isso aqui. Então, o nosso campo aqui, ele está na representação de SO4, né? Meio zero de SO4. Então, o spin J dele é meio. Então, significa que para esse campo, os JA são as matrizes de Pauli sobre 2. Por quê? Porque quem é que fecha essa álgebra com dimensão 2? São as matrizes de Pauli sobre 2. Sigma A sobre 2, sigma B sobre 2, dá I, epsilon A, B, C, sigma C sobre 2. Então, agora o K é zero, ele é trivial, o segundo spin dele é zero. Então, o kappa dele é trivialmente representado. Perfeito. Então, isso está dizendo o seguinte: se eu sei quem é J e sei quem é K, eu sei quem é R e sei quem é S. Então, meu RA é JA mais KA. Então, é sigma A sobre 2. E os meus SAs, meu S é J menos K. Então, J menos K é o sigma sobre 2 também. Sigma A sobre 2, né? Então, somo os dois e eu subtrago os dois. Então, fica SA, né? Fica J menos K. Né? J mais K, J menos K. Tá legal? Então, se eu sei os R's e sei os S's, perdão, então, quem sabe o R e sabe o S, automaticamente sabe quem são os sigmas. Então, eu estou dizendo o seguinte: meu R1 é o sigma 2,3, que é o sigma X sobre 2. Meu R2 é o sigma 3,1, que é o sigma Y sobre 2. E meu R3 é o sigma 1,2, que é o sigma Z sobre 2. Depois, meu S1 é sigma X sobre 2. Meu S2 é sigma Y sobre 2. E meu S3 é o sigma Z sobre 2. Então, claro, qualquer transformação de SO4 que eu fizer em cima do Q, eu posso, vamos dizer que eu quero dizer o seguinte: eu vou fazer uma transformação de SO4 em torno, vamos dizer, uma transformação gerada em torno, vamos dizer assim, uma rotação dada por esse gerador aqui, vamos dizer, sigma 2, S2, que é o S1, SA. Então, esse cara aqui, perdão, S1 é o sigma 4,1, sigma 1,4. O S2 é o sigma 2,4 e o S3 é o sigma 3,4. Então, digamos que a gente tem 6 geradores para SO4. Então, eu posso fazer qualquer transformação de SO4 que eu quiser. Suponhamos que eu faça uma transformação que seja em SO4, uma transformação gerada por esse gerador, sigma 1,4. Então, a transformação vai ser isso aqui. A matriz S